A RA-SIC Caxias da segunda-feira, 20 de novembro, foi promovida em conjunto com a Randon Corp, o tradicional encontro da classe empresarial caxiense de todas as segundas-feiras, recebeu o diretor global de comunicação e de relações institucionais da Gerdau, Pedro Torres, falou sobre o tema Gestão de Marca para o Fortalecimento do Negócio, Estratégias para um Amanhã de Sucesso. Durante a sua exposição aos presentes à RA-SIC Caxias, Pedro Torres reforçou a importância da comunicação para o sucesso do negócio e também para um determinado produto manter-se bem perante o público. Pedro também contou a experiência e o projeto realizado pela Gerdau quando aliou-se ao Rock in Rio como forma de ampliar a sua comunicação com outros tipos e segmentos e públicos. Para o diretor de comunicação e de relações institucionais da Gerdau, é preciso olhar com bastante atenção para a comunicação de uma empresa ou de um negócio. Olha, é fundamental que num processo de mudança da sociedade, hoje a gente tem o mundo mudando e as marcas precisam acompanhar a transformação da sociedade. A gente tem os jovens cada vez mais conectados, cada vez mais sensíveis às questões ambientais e, portanto, uma marca para se manter perene. A Gerdau tem 122 anos de história. Durante esses 122 anos, muita coisa mudou, o mundo mudou e a marca precisa mudar. Ela precisa se reconectar, ela precisa se reposicionar e ela precisa conversar com a sociedade. Portanto, é fundamental que para que a gente possa viver mais 122 anos, a gente possa entender quais são os dilemas, os desafios da sociedade e, de certa forma, ser parte disso. Então, esse é o grande desafio, por isso que a gente tem mudado a forma de se comunicar com a sociedade. Seu Pedro, o senhor trouxe ali alguns exemplos, de alguns pilares que podem trazer essa renovação da marca. O senhor até deu um case ali bastante legal, que também foi ao encontro dos jovens, que foi lá no Rock in Rio, aquele exemplo do palco mundo. Eu queria que o senhor falasse, então, o que é preciso para renovar essa marca, para sair do low profile, como o senhor disse, para ser ativa nas redes sociais, enfim, dar essa renovação na marca da Gerdau. Olha, a primeira coisa que é preciso é, de fato, você ter consciência interna, por isso a gente fez uma grande transformação cultural, para que a gente pudesse se conectar com os mais jovens. Os mais jovens são o futuro, Os mais jovens são os empresários de amanhã, os jornalistas de amanhã, os formadores de opinião de amanhã. Uma empresa, para ser perene pelos próximos 120 anos, ela precisa conversar com um público da qual ela não está acostumada a conversar. A gente não é uma marca de varejo, uma marca de consumidor final. E ao levar o aço para o Rock in Rio, o aço gaúcho, inclusive, para o Rock in Rio, a gente deu essa oportunidade de conversar com o público, Obviamente, ela precisa ter maturidade, porque, como eu disse, ninguém é unânime. Num processo como esse, onde você amplia a sua comunicação, necessariamente também tem pessoas que pensam diferente de você, e a empresa tem que estar com uma visão e uma oportunidade de entender também as críticas e poder fazer disso uma oportunidade de crescimento. E também manter os seus valores, porque são 122 anos, Exatamente. O que nos trouxe até aqui são 122 anos, tanto que a gente fala que as raízes precisam ser fortes e sólidas para que os frutos continuem nascendo. Ou seja, você não tem novos frutos se você não tiver raízes. Gostaria de perguntar também sobre dois momentos cruciais. As questões climáticas das crises de Brumadinho e de Mariana e, ao mesmo tempo, como vocês aproveitaram a questão da sucata, que tinha há 30 anos atrás, há 40 anos, uma visão muito negativa e se transformou numa oportunidade de negócio. Exato. Essas catástrofes que aconteceram no Brasil, que a gente lamenta profundamente, elas atrapalharam muito o setor como um todo, não só as empresas diretamente envolvidas, e nós, como produtor de aço, naturalmente fomos dragados por aquela condição. A sociedade não tolerava mais um produtor de aço como vizinho. E a gente falava, poxa, como é que a gente muda isso? E a Gerdau já tinha um modelo de produção muito diferente, baseado na sucata, mas a gente não conseguia traduzir isso para a sociedade. Então a sociedade olhava para a Gerdau e lembrava de Brumadinho e de Mariana. E a gente falava, poxa, isso não... a gente é a maior recicladora de sucata da América Latina. Então isso foi um grande impulso para nós, para que a gente falasse assim, agora chegou a hora de a gente virar a chave. A gente precisa aumentar a nossa comunicação e o mais importante, ele precisa ser de uma forma mais impactante e disruptiva para que ela seja percebida. Se ela utilizasse métodos mais tradicionais, talvez a gente não tivesse tido o sucesso que a gente teve. Então, por isso que os acidentes eles foram um problema para nós, mas, por outro lado, como a gente fala, sempre de um problema nasce uma oportunidade. Foi através desses problemas que a gente lamenta profundamente, mas que a gente enxergou ali uma oportunidade de se repactuar, se reconectar com a sociedade, reposicionar a marca, e a gente já vem vendo esses frutos aí chegarem para a companhia.
Pedro, promover uma comunicação disruptiva dentro de uma empresa, de uma organização, hoje é um dos grandes obstáculos? É um dos grandes obstáculos. Eu acho que muitas vezes as companhias, ainda mais uma companhia como a Gerdau, 36 mil colaboradores, uma companhia tradicional de 122 anos, o maior desafio interno é você mudar realmente o mindset internamente. Como é que você quebra os paradigmas, como é que você faz todo mundo acreditar que esse é um caminho. Uma companhia com 36 mil pessoas, tem gente que pensa de todas as formas. Então essa mudança, esse foi o maior desafio. O maior desafio não foi o que a gente fez, mas foi conseguir fazer o que a gente fez. E aí a gente tem que reconhecer os nossos acionistas, os nossos administradores por acreditarem nisso, patrocinarem e mesmo sabendo que há riscos num processo como esse, porque quanto mais você se expõe, mais telhado de vidro você tem, é natural isso. A gente entendia que era necessário e que a gente teria muito mais coisas a ganhar do que a perder num processo como esse. Eu só quero voltar mais um assunto, você deixou muito claro aqui das diversas formas de comunicação que a gente tem hoje, os meios tradicionais caindo, tem outras aí. Como que as pessoas podem e devem trabalhar nesse sentido também? Eu costumo dizer, até como jornalista de formação, que todos os meios continuam sendo muito importantes. Cada um tem a sua importância. E acho que a empresa deve analisar essa matriz para que ela faça uma priorização, mas que ela também não desconsidere ninguém. Eu falo muito, por exemplo, do caso da imprensa sobre isso. Muita gente fala, mas a imprensa tem diminuído as audiências. Não, muitas vezes aquilo que faz volume no mundo digital é aquilo que foi produzido muitas vezes por um veículo tradicional, que tem tradição, que tem local. Então eu acho que esse cruzamento é muito importante e como é que uma empresa consegue dar atenção e cruzar com todos esses meios. Naturalmente, o público interno e aqueles públicos que vivem com você devem ser priorizados, porque eles é que vão ter a legitimidade da sociedade confiar na que a empresa está falando. Ao término da RA-SIC, Pedro Torres recebeu um mimo e também abraço da direção da Randon Corp por ter participado da RA-SIC Caxias do Sul. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.